Olá galerinha, eu sou o professor Macari com um pouco mais de história para você. Então se liga no que vem aí. Do Império à República, Segundo Reinado, parte 2. Muito bem, falando do governo de Dom Pedro II, vamos falar um pouquinho de política externa. Foi marcada por desentendimentos com a Inglaterra e por conflitos com os vizinhos sul-americanos. Muito bem, como nós podemos entender isso? A questão Christie, o embaixador britânico inglês William Christie exigiu do governo brasileiro indenização e pedido de desculpas pelo naufrágio de uma embarcação inglesa no litoral brasileiro, isto em 1861. No entanto, a Corte Internacional na Bélgica deu ganho de causa para o Brasil, levando a Inglaterra a romper relações com o Brasil, ou seja, a Inglaterra não estava convencida de que o Brasil não tinha culpa. Somente em 1865, os ingleses desculpam-se do ocorrido e reatam relações aí com o Brasil. A Guerra do Paraguai também foi outra guerra muito importante que aconteceu no Brasil. Talvez a maior guerra que o Brasil tenha enfrentado em suas fronteiras. Desde sua independência em 1811, o Paraguai era um pequeno e isolado país no interior do continente. Não despertava o interesse das potências estrangeiras, conseguiu até um certo desenvolvimento econômico e eficiência nos serviços públicos, além de significativa distribuição de terra. No entanto, os paraguaios, com o líder Solano Lopes, seu presidente, tinham pretensões de expansão econômica. Em 1864, Solano Lopes, presidente do Paraguai, prende o navio brasileiro e o governador do Mato Grosso estava dentro dele. Olha só, e no mês seguinte, o que acontece? Ele invade a província do Mato Grosso, aqui no Brasil. As causas da Guerra do Paraguai, elas vêm de rivalidades entre Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, causados pelos desentendimentos quanto às fronteiras entre os países, a liberdade de navegação dos rios platinos, lá na Bacia do Plata, né? As disputas pelo poder por parte das facções locais, os federalistas, os unitaristas na Argentina e brancos e colorados lá no Uruguai. São, na verdade, facções políticas, rivalidades também históricas de mais de 300 anos entre esses países. O Brasil acaba apoiando os colorados, opositores dos propósitos do Paraguai naquele momento da história do Paraguai. Por conta disso, a invasão paraguaia foi, na verdade, uma declaração de guerra para o Brasil. Brasil, Argentina e Uruguai firmam então o Tratado da Tríplice Aliança com o apoio da Inglaterra. Lideram as tropas brasileiras ali Manuel Luiz Osório e Luiz Alves de Lima e Silva, o famoso Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. Em 1869, os aliados avançaram sobre o Paraguai e entraram em Assunção, ou Assunção, capital do Paraguai. No ano seguinte, Solano Lopes foi assassinado. O Paraguai então teve uma economia destruída, praticamente 2/3 de sua população foram dizimados, perdendo porções de seu território para os aliados. O Brasil saiu vencedor e com uma grande dívida com a Inglaterra. Se você olhar aqui no mapa, você vai ver esses pontilhados ali que mostram a máxima extensão do controle paraguaio, que acabou perdendo esse controle. A parte laranja ali era a parte então que hoje é o atual Paraguai. E esses riscadinhos laranja ali eram as áreas litigiosas de disputa entre paraguaios e seus vizinhos. Vamos falar um pouquinho da crise do Império. Como que cai o Império? Dom Pedro II acabando com seu poder, dando espaço ali para movimentos republicanos. Apesar da prosperidade do Império, a estrutura socioeconômica brasileira não sofreu mudanças significativas. Isso estamos falando em 49 anos de governo com Dom Pedro II. O fim da monarquia foi o resultado da ruptura de relações do governo com 3 setores da sociedade que lhe davam sustentação. Presta atenção. Primeiro, Igreja Católica. Segundo, o Exército. E terceiro, a aristocracia escravagista, ou seja, os senhores de escravos. Quanto à questão militar, após a Guerra do Paraguai, o exército brasileiro ganhou grande relevância, o que não foi reconhecido pelo imperador. Afinal, não houve aquelas promoções daqueles heróis do exército, existia também ali a promessa de libertação dos escravos que foram para a Guerra do Paraguai. Muitos até foram libertos, no entanto, muitos também morreram na guerra e as suas famílias não foram cuidadas, vamos dizer assim, por conta da guerra como soldados do Paraguai. Então, o contato com os aliados uruguaios e argentinos
permitiu então uma difusão de ideias republicanas e abolicionistas entre os militares. Grande parte passou a aderir a esses pensamentos. Tornou-se então popular nos quartéis a corrente filosófica do positivismo, que defendia, na verdade, a república como um sistema político superior. Afinal, no pensamento positivista, os militares deveriam estar no poder. Os militares se indispuseram então com as autoridades imperiais numa série de incidentes. Em 1887 foi criado o Clube Militar, que passou a pressionar o governo imperial de Dom Pedro II. O primeiro presidente do clube foi o Marechal Deodoro da Fonseca, que vai ser justamente quem vai proclamar a República no Brasil. A questão religiosa também foi bastante importante para a queda do Império. Vigorava no Brasil o regime do padroado. O imperador tinha poderes para vetar decisões papais, as chamadas beneplácitos, e nomear os membros dos cargos eclesiásticos, ou seja, quem seria o bispo, quem seria os sacerdotes ali, o governo poderia intervir nisto. Em 1864, o Vaticano proibiu as relações entre a igreja e a maçonaria, e Dom Pedro foi contrário e rejeitou esta observação do Vaticano. Em 1872, o governo então prendeu os bispos da cidade de Olinda que estavam expulsando os maçons de diversas irmandades religiosas. Por que os maçons? Porque, na verdade, isso dava muito poder ali de pensamentos para que Dom Pedro se intervisse muito na questão da igreja. Com esta questão da proibição do Vaticano, grande parte da corte da família de Dom Pedro II, o próprio Dom Pedro, eles já eram maçons também. Então, proibir os maçons dentro da igreja era confrontar o governo. Com isso, a igreja acabou deixando de apoiar a monarquia. Afinal de contas, quantos católicos tinham no Brasil? Praticamente mais de 90% do Brasil era católico. Vendo seus bispos sendo presos, essa perseguição por parte de Dom Pedro II, eles acabaram apoiando então, a partir de então, os pensamentos republicanos, que iam contra o Império. Outra questão bastante importante que foi pilar destruído, que derrubou o Império, foi a questão abolicionista. Nós temos aí a Princesa Isabel, que ela vai ali, após a lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que proibiu o tráfico negreiro no Brasil, a pressão passou a ser para o fim da escravidão. Pressão externa da Inglaterra, pressão interna da classe média, urbana, intelectuais, jornalistas, militares, latifundiários do oeste paulista e negros também, que sempre resistiram à escravidão. E vale lembrar a participação de muitos religiosos protestantes que eram abolicionistas, assim como alguns padres, bispos que também pertenciam a algumas irmandades católicas. Para ganhar tempo, o governo então foi aprovando algumas leis protelatórias. Muito bem, algumas dessas leis são bastante conhecidas. Em 1871, a Lei do Ventre Livre, ou Lei Visconde do Rio Branco, tornou livre todos os filhos de negros escravos. O que acontece é que essas crianças não podiam ser deixadas na rua, elas teriam que ficar cuidadas ali nas fazendas de café pelos seus pais. Mais ou menos quando ela tinha condições de trabalhar, ela pagaria por esse tempo que ela ficou lá. Então uma criança de 8, 9, 10 anos, que já tinha condições de trabalhar, trabalharia até os 21 anos de idade para pagar literalmente o tempo que ela ficou como bebezinho, até que o período que ela pudesse trabalhar, para somente aos 21 anos de idade que eles passariam realmente a ser livres. O problema era chegar até os 21 anos de idade. Como se já não bastasse, em 1885, a Lei dos Sexagenários, Lei Saraiva-Cotagipe, determinava a libertação dos negros com mais de 60 anos. Se já era difícil chegar aos 21 anos, porque era muito explorada a questão do trabalho do negro neste momento, imagina chegar até os 60 anos. A abolição definitiva da escravidão no Brasil aconteceu em 3 de maio de 1888, assinada ali pela Princesa Regente. Então, Princesa Isabel, juntamente com Augusto Rodrigo da Silva, ali, o presbiteriano, que foi o relator da Lei Áurea. Vale muito a pena lembrar que em 1887 o Exército anunciou que não perseguiria mais negros fugitivos. Então o Estado ficou então sem a máquina repressiva que garantiria ali a escravidão no Brasil. Em 1888, então, com a aprovação da Câmara da Lei Áurea, lei chamada João Alfredo, foi assinada então pela Princesa Isabel e por Augusto Rodrigo da Silva,
definitivamente o fim da escravidão no Brasil. Acabava a escravidão, mas os fazendeiros escravocratas do Vale do Paraíba, maior produtor de café do Brasil, reclamaram mais da falta de indenização do que da abolição dos escravos propriamente dita. Por quê? Com a abolição, eles poderiam substituir a mão de obra ali pela mão de obra dos imigrantes. No entanto, ou se não, manter até mesmo os próprios escravos ali como funcionários deles. No entanto, eles ficaram muito revoltados porque os investimentos que foram feitos na compra dos escravos não foram ressarcidos pelo governo. Por isso, os fazendeiros do Vale do Paraíba abandonaram o imperador Dom Pedro II e passaram a apoiar ali a causa abolicionista. A proclamação da República, então, ela se dá da seguinte forma. Em 1870 é fundado no Rio de Janeiro o Partido Republicano. Em 73 surgiu o Partido Republicano Paulista, lembrando ali que dessa região ali de São Paulo é uma região que produz muito café. Neste mesmo ano, reunidos ali na Convenção de Itu, os cafeicultores de São Paulo aderiram então à causa republicana. A grande maioria deles, que acabou ainda com a Lei Áurea, abalando mais ainda a monarquia, que perdeu totalmente o apoio desses latifundiários escravocratas em 1888. Os republicanos aproveitaram então o momento e intensificaram a conspiração contra o regime imperial. Definitivamente, o comandante de prestígio naquele momento, Deodoro da Fonseca, foi convidado a chefiar o levante contra o imperador. Lembrando que Dom Deodoro da Fonseca, o Marechal Deodoro da Fonseca, era amigo íntimo de Dom Pedro II, mas ele foi obrigado em 15 de novembro a proclamar a República. Não que ele não quisesse, mas existia essa questão ali meio pessoal. Em 15 de novembro de 1889, no Rio de Janeiro, à frente de suas tropas, ele proclamou a República no Brasil. A família real foi desterrada, ou seja, tiveram que sair daqui para a Europa em questão de horas. E Deodoro da Fonseca assumiu como presidente provisório do Brasil. Foi o primeiro presidente militar depois do golpe dado em cima de Dom Pedro II, que tirou ele do poder. Aqui nós temos então um quadro muito clássico da Proclamação da República, pintado ali por Benedito Calixto em 1893. É isso, pessoal. Assista os vídeos do canal, os próximos vídeos que também fala aí dos primeiros governos depois da República. É isso aí, pessoal. Vamos ficar por aqui na nossa aula de hoje, mas olha, se liga nas próximas aulas que estão vindo de história, tá? Aquele beijão no coração. Tchau, tchau. Valeu!